entrevistado de hoje assinou em 2025 seu terceiro carnaval e sagrou-se campeão da Série Ouro. Conversa agora com o carnavalesco Thiago Martins. Thiago, prazer grande te receber aqui. Em meu nome, evidente, em nome da TV Alerj, da direção, trazer a sua figura, o campeão da Série Ouro, que hoje já se vê no Grupo Especial do Rio de Janeiro. Bom te receber. Eu que agradeço. Eu sempre assisti os programas, né? E eu falava, será que um dia eu vou sentar lá para poder conversar com o Mauro? E hoje eu estou aqui conversando. Não, e vai voltar várias vezes, né? Thiago, você é oriundo das quadrilhas? Ou você trabalhava em quadrilhas, migrou para o carnaval, ou era do carnaval, migrou para a quadrilha? Como é essa tua história artística especificamente? Eu sempre gostei de quadrilha por causa da escola, né? Então eu participava no período de festa junina, que é aquela camisinha quadriculadazinha, o chapéuzinho de palha. E ali eu conheci pessoas que dançavam em outras quadrilhas. Mas a minha mãe não deixava eu sair de casa, não deixava eu participar dessas quadrilhas. E quando teve a separação do meu pai e da minha mãe, a gente ficou diretamente com o meu pai. E aí meu pai já foi um pouco mais liberal, né? Trabalhava tanto. E aí eu falei, eu vou para esse caminho. E aí eu entrei para uma quadrilha em Queimados. E eu lembro que não era de competição. E aí eu conheci um amigo, ele falou, vamos para um lugar onde dançamos um ano, ele falou, vamos para um lugar de competição? Eu falei, vamos. E aí eu lembro que a gente andava muito, porque do Centro de Queimados era até Cabo Sul. Mas a gente gostava daquilo dali, andava de Centro de Queimados até Cabo Sul. E aí a gente conheceu uma quadrilha aqui na Vila Americana, entre Cabo Sul e Queimados. Uhum. E eu comecei a participar. E ali eu conheci pessoas que trabalhavam no carnaval, que ia lá trabalhar para poder fazer uma cabeça. Na época as cabeças eram tudo com raminha de cristal, era um formato de fazer quadrilha diferente do que é hoje em dia. E naquela época só tinha brilho em roupa de quadrilha quem tinha dinheiro. Então quem tinha dinheiro contratava esse pessoal do carnaval para poder fazer. E aí eu comecei eu sempre curioso, né? Comecei a trabalhar, ganhar um dinheirinho para poder fazer a minha roupa da quadrilha junto com esse pessoal. Eles começaram a comentar sobre o carnaval, como que era, o período. E eu fiquei com aquilo na mente. Falei, me leva um dia para trabalhar? Mas aí nenhum deles me levaram para o carnaval. E aí eu peguei o trem, botava um pacote de biscoito na mochila, eu peguei o trem e fui embora. E aí eu comecei a bater nos barracões. Antigamente não existia Cidade do Samba. Sim. Então eu batia da Avenida Brasil, Leopoldina, Venezuela e voltava. Fazia esse caminho todos os dias. E na época o celular só tinha celular quem tinha dinheiro, não tinha essa facilidade para poder ter o celular. Então eu deixava... E eu também não tinha telefone em casa, residencial. Então o que eu fiz? Estava incomunicável. Incomunicável. Eu deixei o telefone das vizinhas, as vizinhas que tinha. E aí um belo dia eu recebo um telefonema me convidando para poder participar, perguntando se eu tinha disponibilidade. E na época, a pergunta era, você já trabalhou com carnaval? Eu nunca tinha trabalhado com carnaval e eu lembro que tinha um bloco Roda Quem Pode em Queimados. E eu falei, não, já trabalhei, sei, mas eu tinha noção por colar, por ter feito parte com aquele pessoal lá da quadrilha de fazendo roupa. E aí, quando eu menos esperei, a União da Ilha me liga. Aí minha vizinha fala, a União da Ilha ligou perguntando, vai ligar daqui 5 minutos. Eu falei, não, vou sim, tal, segunda-feira, 8 horas. E aí eu entro no carnaval em 2003, com o carnaval Maria Clara Machado com Paulo Menezes. Paulo Menezes como aderecista. Como aderecista. Então você tem um referencial do Paulo Menezes, que eu acho um dos grandes figurinistas e um dos grandes nomes, especificamente de fantasia, né? As fantasias do Paulo são marcantes, né? Ele é um dos melhores, né? Eu acho que em questão de indumentária, de figurino, o Paulo tira muito de letra. E é engraçado porque quando eu chego no barracão da União da Ilha, me colocaram numa sala, e aí nessa sala eram as pessoas que entravam, os iniciantes, né? Era a escolinha. Era, e eu lembro que era o falecido Jorge, ele faleceu até pouco tempo, trabalhou muitos anos com o Paulo, e também era envolvido com quadrilha. E aí eu comecei a fazer aquela coisinha da plaquinha, ali para mim era tudo muito novo, e o adereço. E aí ele falou assim, aqui a gente vai passando o serviço e aí a gente vai vendo a agilidade da pessoa. Se a pessoa for muito rápida, daqui a pouco o pessoal lá de baixo, eles chamam para o carro alegórico. E aí eu tenho que separar aqui os melhores. E aí eu lembro que no segundo dia mandaram eu descer. Eu falei, opa,
Já foi rápido, né? Foi rápido, assim, a vontade, né? A força de querer, de fazer. E eu passava pelos carros alegóricos, a gente não tinha acesso aos carros. E quando eu passava pelos carros, eu falava assim, ó, tem que ser rápido que eu preciso ir para os carros alegóricos. Porque isso tudo envolvia, inclusive, o teu sustento, né? É. Que naquele momento era necessário. Né? Na verdade, eu pagava muito pouco. Então, por eu morar em Queimados, eu comecei a dormir no barracão. Então, metade desse dinheiro, eu lembro que acho que era R$ 80. Eu não lembro agora, acho que era R$ 80 por Você semana. está falando de uma história recente, né? Em termos de tempo que se tem, de trajetória. É uma história recente, né? Você tem. Sim. A gente pode dizer que você tem pouco tempo. É quase isso, né? Tem uns 20 anos aí, né? Mas se você pensar que tem carnavalesco que arrasta a corrente aí há anos e não consegue nada, Verdade. né? Você, não vou dizer que você seja um privilegiado, mas você, pelo seu talento, né, você conquistou bastante coisa nessa tua trajetória. Eu sempre fui muito persistente, né? E eu sempre fui indo. Depois dali, eu fui indo para outros lugares. Eu acho que eu sou uma das pessoas entre esses 20 anos que mais trabalhou com grandes carnavalescos no carnaval. Você trabalhou com o João Vitor Araújo, que é o campeão atual do carnaval, né? Trabalhou com o João Vitor. Fábio Ricardo. Então, Mas quem? eu conheço o João Vitor, foi em Mangueira, foi em 2004. Então, o João campeão do Rio, o Fábio Ricardo campeão em São Paulo, com Rosas de Ouro. O Fábio Ricardo, além do Fábio Ricardo, Rosa Magalhães, Paulo Menezes, Paulo Barros. Eu trabalhei com o João 30, mas muito pouco, que foi naquele 2006 das embarcações. Uhum. Mas o meu grande professor se chama Fábio Ricardo. Ele que me ensinou a montar um protótipo, a como cortar uma placa, a como casar os tecidos. Esse refinamento, talvez, que você tem, evidente, eu estava até comentando nos bastidores com você, esse teu refinamento do acabamento alegórico, da retidão, né, do bem-fazer, né? Você herdou, então, isso dos ensinamentos do Fabinho, porque o Fabinho também tem essa característica, né? Eu lembro dos carnavais que o Fabinho fez na Rocinha, que eram carnavais com recurso médio, porém com sacadas assim artísticas maravilhosas. Né? Foram 3 anos, a gente trabalhou ali juntos e o Fabinho foi um paizão. Eu lembro que quando eu venho de Queimados, eu conheci Fabinho muito rápido, porque 2003 entro pro Carnaval, 2004 conheço Fabinho. E aí eu vou trabalhar ainda como funcionário. Em 2004 foi onde eu conheci o João Vitor. E era uma loucura todo mundo ali junto, a brincadeira. E aí eu lembro que depois eu saí para poder ir para Vila Isabel, foi onde eu conheci o João 30, mas trabalhei com ele muito pouco, porque logo depois teve aquela questão do acidente, ele não participou do carnaval inteiro. E no ano seguinte eu volto pro Fábio Ricardo. E aí o Fábio é o que abre a minha primeira conta. Alguns documentos que eu não tinha, o Fábio me leva para poder tirar esses documentos, porque com a separação do meu pai e da minha mãe, então meu pai trabalhava muito e não tinha essa... A gente acordava, meu pai não estava em casa. A gente dormia, meu pai não estava em casa. Então não tinha muito esse recurso de pessoas para poder levar a gente para poder tirar um documento, alguma coisa assim. E ele fez esse papel de paizão, assim. Eu sou muito grato a ele. Eu gosto muito do Fábio Ricardo. E o Fábio Ricardo é um exemplo de que, às vezes, a gente precisa bater no fundo para retornar. Eu lembro de Fábio, há alguns anos atrás, ele numa situação muito difícil, artisticamente falando. Eu não vou entrar em outros detalhes. E hoje ele se consagra como campeão no grande Carnaval de São Paulo, né? Tão grande quanto o Carnaval do Rio, né? Fábio Ricardo, campeoníssimo. Na hora que ele ganhou, eu tava num bloco. E aí eu fui, mandei mensagem para ele. Aí a gente tava com o nosso amigo em comum, Jorge, ele começou a chorar, mandei vídeos. E aí ele, também emocionado, mandando mensagem. Aí eu ganho o Carnaval, agora ele também manda mensagem. E aí o texto é muito bonito que ele coloca para mim, né? Ele fala, eu tô aqui sempre para te ensinar, como um paizão. E a gente tem essa amizade de muitos anos. E, Tiago, como é que você chega na Acadêmica de Niterói e como é que você construiu esse enredo, né? Fala um pouco do enredo, que é um enredo ligado diretamente à área que você milita, que são as quadrilhas, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouco das quadrilhas. Quadrilha é uma manifestação artística, folclórica carioca muito forte na região dos subúrbios. Então, e hoje a quadrilha tem um patamar muito alto, né, de disputa, né? São quadrilhas que
que tem recursos, umas mais, outras mais, são muito bacanas. Envolve não só a dança, mas tem teatralização, tem efeitos especiais. Então, quem não conhece, procura conhecer um pouco da cultura das quadrilhas do Rio de Janeiro, que é E o Thiago é um dos grandes nomes, né? A sua quadrilha é Araquém, né? Araquém de Nilo. Você Campeoníssima. chegou a ser jurado há pouco tempo agora. Ah, fui jurado. Você ganhou no ano que eu fui jurado? Ganhei. E daqui a pouco o Thiago vai falar um pouco dessas quadrilhas. Mas vamos falar agora um pouco como é que você construiu esse enredo da Acadêmica de Niterói, né? E como surge essa Acadêmica de Niterói na sua vida? O enredo, quando chega para mim, demorou um pouco, né? O Presente me deu vários enredos. E aí eu, cada hora pesquisava um, falei, Presente, vou parar por aqui. Porque a minha cabeça ela tá ficando meio que confusa. Cada dia era um tema diferente para mim poder pesquisar. E eu tinha outros enredos que eu tinha vontade de fazer. E aí veio o enredo de Maracanaú. Quando chegou Maracanaú, que todo mundo bate nessa tecla, que ele foi enredo um ano antes. Então isso me preocupou, como preocupa todo mundo. Na chamada de vídeo, eles pediram para encerrar com São João de Maracanaú. Sendo que a própria Vigária, acho que foi a Vigária, isso mesmo, já tinha encerrado com São João de Maracanaú. Aí eu falei, por que a gente não abre com São João? Por que a gente não faz um pouco, conta um pouco a história da quadrilha? Porque muita gente comemora essa festa, mas não sabe nem o porquê, o significado. A origem, o sentido da festa. O sentido da festa. E aí eles na hora toparam, sério, abrir com São João? Eu falei, a gente abre com um grande arraiá, a gente traz logo uma quadrilha de início, a gente faz aí... O que veio na minha cabeça logo foi a fogueira. Eu falei, cara, eu preciso fazer uma fogueira diferente e preciso fazer um carnaval diferente. Porque aí na minha cabeça passou assim, já teve várias temáticas juninas dentro da Sapucaí, mas não contando a origem, sempre estava ligado a algum enredo que passava por ali. Passava pela festa junina. E aí eu falei, eu vou contar por aí, e aí eu fiz uma alusão da Niterói chegando no São João de Maracanaú, que é um dos maiores São João, e levei para Sapucaí para contar um pouco essa história. E dali foi onde foi vindo as ideias. Então, o que acontece? Eu fiquei preocupado porque é um lugar meu, né? Então, tipo, eu, por participar de quadrilha há muitos anos e ver essas estéticas todas que se passaram de festa junina, eu falei, eu preciso fazer um carnaval diferente. Eu preciso fazer uma cerca diferente, eu preciso fazer uma fogueira diferente, eu preciso reformular a questão da roupa, porque o pessoal, quando fala em festa junina, na cabeça sempre vem aquele quadriculado tradicional e o chapéu de palha, verdade, né? E já aí... não é mais assim, né? Não é mais assim. É um luxo. Então, aí eu peguei por esse lado das quadrilhas de hoje em dia, que a gente está sempre modificando e sempre tentando trazer algo novo e diferente, e eu trouxe no carnaval e deu muito certo. Você teve a sensação de, não vou dizer a certeza, mas você teve aquele sentimento quando termina o desfile, né? Porque a gente carrega isso com a gente, né? Nós que somos artistas do carnaval, que militamos diretamente ligados à arte carnavalesca por muitos anos, quando termina um desfile, né? A gente tem aquele sentimento, pô, deu tudo certo, né? Você tinha essa, não vou dizer a certeza, mas você tinha esse sentimento de que, olha, pode ser a Acadêmica de Niterói? Então, lá no início, quando começou o Esquenta, geralmente a gente foi a penúltima, né? Então, em festas, em qualquer ocasião que toca música de quadrilha, o pessoal já faz rodinha, eles fazem um túnel. Geralmente, quando tem banda, as próprias bandas tocam isso. Então, a galera já estava meio que calibrada, já ali nos camarotes, nas arquibancadas e tal. Então, no Esquenta, quando começou a tocar a música de quadrilha, que a escola inteira começou a dançar, e eu olhei assim, eu vi a arquibancada toda dançando, a Frisa dançando, então, tipo, a Niterói, ela entrou já levantando a galera. Eu falei, opa, vambora. E aí, quando a escola inicia seu samba e inicia o desfile, eu vou embora muito feliz. Eu vou embora feliz. Aí eu retorno pro final da escola. Quando eu volto no final da escola, a Sapucaí, ela começa a me aplaudir do início ao fim. E aí, quando acaba o desfile, eu falo assim, o que foi isso? Eu já não desfilava alegre há muitos anos, assim, como foi dessa vez, sabe? Eu pulei carnaval, dancei quadrilha, me diverti.
E era legal você ver o povo do lado de fora cantando samba, vibrando junto com você. Então, quando acaba o desfile, sim, eu falei assim, pode ser Acadêmico de Niterói. Bacana quando você tem essa resposta do público, né? Porque muita gente pensa que a gente faz o carnaval para o julgador, mas o foco principal, pelo menos eu penso assim, é o público, né? Eu acho. Porque se você chega ao público, automaticamente você chega a um julgador também. Que é o termômetro, né? É o setor 1 é o termômetro e aquela coisa vai se desenrolando e vai. Feliz desse teu depoimento. É importante que as pessoas entendam que não é só fazer, não é só o fazer, né? É você ter também o entendimento e o sentimento de que deu certo, né? O trabalho deu certo, o esforço chegou ao seu objetivo, né? Independente de resultado. Mas quando você fecha o desfile com esse retorno do público, isso sem dúvida é maravilhoso. E eu tinha uma galera de quadrilha. A primeira ala da escola era de quadrilheiro, era formado por quadrilheiro. Então foi uma ala que eu cuidei, que aí chegou no finalzinho do ano, eu falei assim, meu Deus, por que eu me enfio nessas coisas? Porque aí você tem um carnaval, você tem mais a ala, aí o que acontece? Eu tenho até o grupo, até hoje, eu fiz um grupo que não era só da Araquém de Nilópolis, era um grupo onde tinha Gonzagão, Forrozão, El Fervo, e assim vai, em nome de outras quadrilhas. Então eu fiz um grupão, convidando todas as quadrilhas para poder participar junto, porque em campeonato as quadrilhas são rivais, né? Sim. Mas ali não era rival, ali era para poder falar sobre isso. E no último carro eu tive uma galera também que era de quadrilha. Então a galera era muito divertida, dançou muito, se divertiu muito. Quando eu olhei aquilo, tanto no início e no final, que fui espalhando isso pela escola, né? Eu falei, eu consegui. Deu certo. Deu certo. E eu consegui levar o pessoal da cultura para dentro disso, né? Da cultura da festa junina para dentro do carnaval. Eu tinha pessoas na aula que falam assim, eu não gosto de carnaval, eu gosto de quadrilha. E que hoje falam assim, agora eu quero desfilar todo ano. Então você foi o chanceler dessa troca. Nós vamos para um rápido intervalo e eu volto logo com mais um bate-papo aqui no Quintas com Quintais. Voltamos com Quintas com Quintais e eu sigo conversando com o carnavalesco campeão da Série Ouro, Thiago Martins. Thiago, nessa tua trajetória aí dentro do carnaval, fala pra gente uma situação diferente, engraçada, uma coisa que tenha deixado você fora do eixo. Uma coisa boa, porque coisa ruim a gente sabe, infelizmente, né, o carnaval nos remete a muitas situações de dificuldades, né? Mas uma coisa que te deixou assim, nossa, o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Cara, tem tantas, mas eu acho que uma coisa engraçada foi na época que eu tinha, engraçada assim, que ninguém esperava, né? Porque quando eu entro no carnaval, eu tinha um cabelo grande. Era um cabelo grande, aí o pessoal brincava e a gente zoava muito, né? Se apelidava muito. E aí um belo dia eu cismei de cortar o cabelo. E quem me levou para cortar o cabelo foi o Fábio. Eu falei, eu quero cortar, quero mudar. E aí um belo dia eu chego no barracão, as pessoas olham assim com aquela cara, não conseguem... Quem é? E quando olha, se identificar, ele fala, meu Deus! Aí era uma coisa engraçada, porque ninguém nunca esperava, porque eu tinha um cabelo muito grande e eu falava que eu nunca ia cortar aquele cabelo. E aí um dia eu decidi cortar e foi bem legal, porque foi uma mudança, né? E a gente vai mudando no decorrer do ano. Tem a música que fala da tesoura da mudança, né? Que o cabelo sempre é uma marca de mudança. Né? Quando a gente quer mudar, a gente vai primeiro para o cabelo. Tiago, você trabalhou com Rosa Magalhães, né? Você consegue pontuar o que a Rosa passou para você e você traz até hoje nessa leitura do teu trabalho? Então, a Rosa, ela foi muito especial para mim. Eu trabalhei com a Rosa durante 7 anos. E eu costumo falar que ela como artista, todo mundo comenta, mas eu gosto de comentar muito da situação de como uma mãe, como uma avó. Então ela se preocupava se eu estava comendo, ela se preocupava se eu estava dormindo. Ela fazia questão de fazer um bolo, ela tinha essas coisas de estar em casa e tentar o diferente. E ela fazia questão que eu provasse aquilo dali. E se eu estava dormindo, era um remédio, era alguma coisa. Se eu ficasse doente, alguma coisa, ela se preocupava em me levar para o hospital. E além dos ensinamentos, né?
Eu fui aprendendo muito com ela, então às vezes eu falava, tia Rosa, por que a gente não vai por esse caminho? O que a senhora acha? Ela falava assim, meu filho, são anos e anos nisso, vai por mim que eu sei o que eu tô falando. E esse vai por mim que eu sei o que eu tô falando, acabou. Realmente era aquilo dali e dava muito certo. Era o aprendizado Era que um ela ia te aprendizado. passando, né? E aí eu fui aprendendo essa questão do requinte, da roupa. Além do carnaval, eu trabalhei com ela nas Olimpíadas. Eu fiz o protótipo das Olimpíadas. Legal. E logo depois, em seguida, eu entro para a reprodução das Olimpíadas. Mas quando a Rosa chega na São Clemente, eu falei assim, eu pensei que eu estaria de fora por ela trazer a equipe. E aí tinha o falecido seu Ricardo, que falou, não, eu tenho um menino e eu quero continuar com ele. E aí quando eu entro, era uma coisa meio que fechada ainda. E eu falei assim, eu vou conquistar essa mulher. Eu vou conquistar ela com trabalho, eu vou mostrar para ela que eu posso fazer e que eu consigo desenvolver o projeto dela. Então, no primeiro ano, eu já consegui conquistar ela dessa forma, que não era muito difícil conquistar. Rosa gostava de pessoas que eram honestas, que trabalhava, ela brigava muito pelos funcionários, como eu acabei de falar. Falar da Rosa profissional, todo mundo fala, mas quem trabalhou com ela sabe como ela era humana. Em questão se você estava comendo ou não, e além de pagamento, se estava tudo em dia. E muitas das vezes ela querer tirar do bolso dela e a gente falar assim, não, Rosa, fica tranquila que aqui eu já consegui. Isso é uma obrigação da escola, não É é uma obrigação da sua. escola e eu já estou conseguindo desenvolver. E aí eu fui aprendendo com ela. Depois que ela sai da São Clemente, eu vou para Estácio. E depois, não, vou para Portela. E depois da Portela eu vou com ela para Estácio. E aí foi. Depois disso, não... aí eu viro carnavalesco. E aí a gente se fala, né? A gente se trata. Era uma outra pergunta que eu ia fazer. Essa coisa do virar carnavalesco. Você falou uma frase, eu viro carnavalesco. Você, em algum momento, você teve esse... Ou melhor, em algum momento não. Vou dar uma paradinha, Freitas. Você falou uma frase agora que você falou, eu viro carnavalesco. Na tua cabeça, você tinha esse foco, eu quero ser carnavalesco? Ou o fato de você trabalhar como um grande aderecista, se envolvendo com outros grandes nomes do carnaval, isso acabou te levando a ser carnavalesco? Ou você, como outros artistas já vieram aqui, e falam, não, eu tinha esse objetivo, eu quero ser carnavalesco. Você tinha esse objetivo? Ou, de repente, você se viu carnavalesco? Não, não era a ideia, não. Eu sempre gostei muito do que eu sempre gostei e gosto do que eu faço. Então, sempre procurei fazer o melhor. E eu era uma pessoa curiosa, porque, vamos dizer que eu trabalhava num barracão, mas eu adorava quando os outros carros das outras escolas saíam, porque eu ficava observando, eu ficava olhando, observando o trabalho e depois assistindo o desfile e fazendo como se fosse uma aula, né? Eu prestando atenção naquilo tudo, para quando eu fosse fazer qualquer tipo de trabalho, ter uma ideia em cima daquilo ali. O carnavalesco me dá uma ideia, eu dar uma ideia em cima e vamos embora. E aí eu lembro que em 2014, com a saída da Bia Lessa da São Clemente, o Renatinho, ele chama a gente para fazer um núcleo criativo. E aí eu lembro que todo o projeto foi desenvolvido com a galera da Beija-Flor. Então tinha uma galera de desenhista e a comissão de carnaval da Beija-Flor desenvolveu esse projeto e mandava para a gente executar. E a gente participava desse núcleo. Então eu lembro que a gente fez o protótipo inteiro desse projeto e logo depois em seguida entrou o Max Lopes para poder compor lá, para poder participar desse núcleo. Só que aí, tipo, era tão atrasado porque foi virando uma bola de neve e que no final das contas, quando eu fui ver, eu tava meio que dominando aquilo tudo ali. E aí eu comecei a cuidar dos carros, isso junto com o seu Ricardo, que além de ser um diretor de carnaval, ele era um grande carnavalesco, né? O Ricardo, eu trabalhei com o Ricardo, trabalhou com o dava Ricardo, você pitaco sabe, em né? tudo, né? Então ele lia uma planta, ele dava as ideias dos pitacos, de uma organza ou de um tecido. E aí ficou eu e ele nessa, e tipo, foi um ano que a gente trabalhava na cidade de samba, tipo, até 3, 4 horas da manhã. E aí dali ele próprio começou a colocar na minha cabeça isso, sabe? Então eu devo muito a ele o que eu sou hoje, porque eu não esperava. E aí ele falou, você tem que tomar mais atitude, você tem que fazer um curso, você tem que estudar um pouco mais. E aí, depois desse ano, eu comecei a me aprofundar em estudo e outras coisas mais. É importante, né? Você ter o estofo, você ter a base, né? Você ter conhecimento. Para você ser um líder, é importantíssimo que você também saiba desenvolver aquilo que você pede, que você exige do
Os teus comandados. E logo depois desse desfile, aí entra a Rosa Magalhães. Aí Sucesso total. fechou a conta. Fechou, aí eu falei, agora é só meter a cabeça, ir embora, se aprofundar. E eu esperava um dia, eles próprios prometissem para mim, né, de que futuramente eu assinaria um carnaval dentro da São Clemente. E aí veio a oportunidade. Quando veio a oportunidade, ao mesmo tempo não veio, né, porque até então eu desenvolvo um projeto, a gente está numa pandemia, e eu comecei a desenvolver um projeto que era o Ubuntu, e eu tenho esse projeto 100% desenvolvido, com desenhos, projetos e tudo, mas que é algo arquivado que eu não tenho vontade de fazer, porque é algo que ficou muito mal nessa situação. E aí, um belo dia, eu acordo e o enredo muda. E aí, nisso que o enredo muda, vem O enredo mudou. Beleza, eu estava voltando de uma pandemia, onde a gente estava começando a passar meio que necessidade, porque a gente ficou sem trabalho quase 2 anos. Todo mundo ficou apertado. E aí eu me coloquei para onde que eu pensei em desistir, eu falei, para onde que eu vou? E aí eu fiquei, e aí eu comecei a desenvolver o enredo Paulo Gustavo, e aí outro dia eu acordo, e tá no Instagram de novo já a sinopse, tinha um áudio lendo a sinopse falando como que eu deveria desenvolver aquele enredo. E aí eu pensei em desistir de novo, só que eu pensava que eu tinha que pagar a prestação do meu apartamento, pagar o PVA do meu carro, uma opção de coisa que a gente estava voltando de uma pandemia. Eu falei, cara, eu vou ter que encarar essa situação e vamos embora. Então, acho que tem hora que a gente tem também que engolir uns sapinhos. E aí eu cuidei da plástica da escola, que no início estava bem avançada e depois meio que deu aquela caída. E foi uma plástica muito irreverente, né? Eu gostei das soluções, eu gosto. da Dona Hermínia. Eu gosto. É uma coisa muito, meio cartoon, né? Meio desenho, né? Animado, né? Acho que você pegou muito o espírito do engraçado, entre aspas, né? Sim. Do humor da história, né? E que ou não sei se é ainda, uma característica da São Clemente, né? Trazer um pouco dessa irreverência, né? Eu gosto muito desse desfile, né? Gosto demais desse trabalho, né? Das espumas, das coisas grandes. Remete até um pouco daquelas perucas de drag, né? É todo esse universo aí que a gente transita, né? E você conseguiu derramar naquele trabalho ali. Né? Foi isso. Ali eu cuidei da plástica, mas o desenvolvimento, essas coisas. Então, quando eu falo que eu tive uma oportunidade e ao mesmo tempo não tive, foi essa situação de eu não poder criar o projeto, de eu não poder desenvolver. E aí eu costumo falar que esses 2 carnavais hoje que eu faço na Acadêmico de Niterói, eu tenho um respeito muito grande, eles me respeitam muito, eles deixam o profissional muito à vontade, e tudo que eu apresento, de repente, alguma coisa de custo que a gente tem que repensar, que a gente trabalha nesse grupo com plano A, plano B, plano C, e assim vai embora. Mas eles nunca me desrespeitaram na questão de criação. Então, desde o momento do texto, do desenvolvimento, até a confecção das roupas e dos carros alegóricos, eu estou super à vontade. Por mais que eu tenha que reciclar, eu pegar alguma coisa velha, eu acho até gostoso de eu olhar para um canto do barracão e eu falar aquilo dali, eu já sei o que eu vou fazer. Eu costumo dizer que é um exercício de criatividade. Você trabalhar nos grupos de base, série prata, série ouro, você tem um exercício de criatividade. Você vai trazendo, você olha aquilo, exatamente, você olha uma coisa no canto, você transforma, você coloca. Mas é importante você colocar essa filosofia da Acadêmico de Niterói, Wallace Palhares, né? De respeitar o artista. Porque contratam o artista com o objetivo de fazer uma direção artística, né? Evidente. E aí, no meio do processo, começa, eu não gosto disso. Eu já ouvi, não, minha esposa não gosta desse tipo de tecido. A sua esposa não gosta desse tecido. Já ouvi isso. Mas como assim? Existe. Então, você vai criando esse embate, que vai criando um desgaste natural, né? Chega no final, você já está louco, já quer ir embora, né? Então, acho que essa filosofia da Acadêmica de Niterói, que é uma escola relativamente nova, né? Porque ela assume o lugar da Acadêmica do Sossego, né? Assume o título de Acadêmica de Niterói, é uma escola jovem. É uma escola jovem, de gente nova, né? De direção nova. E se ela respeita o artista, do jeito que você acabou de pontuar aqui, sem dúvida nenhuma, ela está com uma trajetória muito positiva. É bom, e por ser uma escola nova, a gente acaba criando meio que uma identidade, né? Junto com a escola.
Cara, é muito respeito. Antes do Wallace teve o Hugo também, que foi um grande presidente. Sempre me respeitou como carnavalesco. Logo depois entra o Wallace Palhares. Não só ele, como a diretoria. Esse carnaval eu devo muito a ele. E a minha equipe, né? Porque a Sim. gente trabalhou incansavelmente. Sozinho eu não sou ninguém. Eu tenho várias pessoas por trás disso. Eu tenho um grande assistente que, enquanto eu estou no barracão, ele está no ateliê. Se não fosse ele, a gente não conseguiria ter essas fantasias, que se chama Sérgio Borges. Então, não posso deixar de falar que é E um a cara que qualidade sofre excelente. junto. Então, E meu braço direito, esquerdo, e vai embora, sabe? o Então, trabalho de vocês foi, assim, eu estava comentando, um primor de acabamento. Vamos ver mais fotos, Thiago? Vamos ver. As fotos são sempre... Olha aí, ó. Essa é a Araquém, a quadrilha que o Thiago comanda, né? Como a é gente que é essa questão dentro de uma quadrilha? Você é o diretor artístico da quadrilha. Cara, na Araquém eu faço tudo. Na Araquém, assim, tem uma galera toda por trás que ajuda, né? Uma diretoria. É como se fosse um carnaval. A gente escolhe um tema, só que a gente não pode ser muito rígido igual o carnaval, porque você tem que passar como se fosse uma peça de teatro, você tem que passar como se fosse um musical. Então você tem que pegar pontos interessantes e pegar a personalidade dentro da quadrilha que você sabe que vai se jogar, que vai fazer isso muito bem. E aí você, depois desse tema, você começa a desenvolver os figurinos. A gente tem a questão de alegoria, mas são poucas, né? São poucas, Porque né? é um espaço curto e a gente não tem, e a gente se apresenta em vários lugares, não tem como estar sempre levando isso. E aí foi um campeonato assim que ninguém esperava, mas que ovacionado pelo público nesse dia. Fuzuê. Essa é a logo, né? É porque a gente veio de um tema que a gente falou de Maria Bonita e Lampião. E aí todo mundo Foi essa que esperava. eu julguei? Foi essa que você julgou. Maravilhosa aquilo. Ali foi um dos. É engraçado que eu estava julgando a quadrilha, e eu estava na mesa, jogador, enfim, e tô vendo um personagem que dançava, que comandava, que eu olhava, nossa, um físico, né? Um físico, cara, um físico esbelto, né? Era o personagem principal, né? Só que eu não tinha reconhecido que era o Thiago, né? E teve um momento que eles vêm se apresentar muito perto aqui da mesa, e eu estava aqui assim, olhando, aí daqui a pouco ele dá uma piscada de olho. Eu falei, é o Thiago. Aí que eu percebi, não que isso tenha mudado a minha maneira de julgar, né? Porque realmente foi uma quadrilha excelente. A Araquém veio muito bem esse ano. Mas eu achei engraçado que quando ele me olha, tipo assim, sou eu. Aí dá uma piscadinha, eu falei, Thiago. E naquele ano foi um ano que a gente saiu ganhando tudo, cara. Então as pessoas meio que ficaram preocupadas. Eu falei, cara, eu preciso fazer um tema que fuja disso. E eles queriam um tema, a própria quadrilha, vamos fazer alguma. Eu falei, gente, a gente precisa fugir. Porque se a gente não fugir dessa temática, as pessoas vão comparar um ano como o outro. Esse foi no ano do Mágico de Oz. Esse é o Thiago. Que a quadrilha tem essa coisa interessante, por exemplo, a gente escolheu o tema, o Mágico de Oz. Só que aí, para trazer para esse lado junino, o que acontece? O Mágico de Oz que passando pelas plantações, e no lugar de coisa tijolinho. meio João 30, né? É. Vocês vão. No lugar de tijolinho amarelo e girassol amarelo, e aí você vai brincando com esse movimento junino. Isso aí já é a foto. Foi a gravação do RJ. Foi do Milton Cunha, do Paulo Gustavo. Aí Rosa, autografando. Eu tenho. Já Tenho falou só esse da- livro, não. Tenho. Todo meu aniversário ela me dava um livro de presente. Eu tenho outros também assinados por ela. Esse ano foi o ano do. Esse é o Brasil que eu quero. As pessoas entenderem um pouco a dimensão disso. Esse aí. Esse é um grande amigo. Um amigo, um irmão, um parceiro. A gente está aí É uma junto nessa figura luta. ímpar, né? O Bruninho. Eu acho que está fazendo falta. Eu acho que tem um potencial enorme para ser carnavalesco, para chegar. Figurino maravilhoso, um traço. Um grande figurinista. De babá, né? Trabalha para mim, faz umas coisas muito bacanas, que eu não preciso de um figurino especial. Minha rainha de bateria, Eu também tenho. o traço dele é um querido, né? Além de ser uma pessoa maravilhosa, né? É o irmão que o carnaval me deu. Aí eu fiz questão de botar essa foto, Thiago, para a gente falar um pouco desse refinamento do acabamento da. Você não vê uma cola quente respingando, você não vê um lambuzado, né?
você vê uma limpeza no teu trabalho, né? Que realmente é E uma... que eu aprendo com o Fábio Ricardo, porque quando eu sujava uma colinha, ele falava, olha isso aqui, não pode essa cola, olha o preto como é que faz. E eu falava assim, é. E E aí a fui aprendendo. diversidade de materiais que usa. Essa foto é muito interessante, que você tem ali umas plaquinhas chinesas, né? Uns rolos chineses. Você tem o cordão de São Francisco, você tem a fita de cetim, né? E a composição artística é praticamente um quadro, é quase um quadro, né? E o rapaz que fez o protótipo para mim, a parte de adereço, eu participando com ele o tempo todo, ele é quadrilheiro também. Então é um cara que eu Toda a tua dei. equipe vem dessa linha da Ah, de quadrilha. quadrilha, de banda, uma galera grande, a Baixada Fluminense é grande. É, as pessoas precisam conhecer mais esse universo, né? Sou apaixonado por essa foto. Essa já é A do desfile. o desfile da Academia Niterói 2025, né? Que te levou como campeão. Essa é a tal fogueira que você falou que era uma fogueira diferente? É, queria um LEDzinho ali, mas não rolou, né? Mas era super Mas diferente. esse ano vai rolar. Em nome de Carnaval Jesus. 26 vai rolar muito LED. Isso aí é a base. É a minha família. Essas são minhas duas irmãs, meus sobrinhos. Essa foto é um pouco antiga, né? Porque já estão bem maiores. E elas não participam de carnaval, elas só participam da minha vida. E me mandam mensagem, repostam as coisas. Mas tão importante quanto, né? Muito, muito. Tiago, Porque conta pra mim como é que você vai se dividir em termos de carnaval grupo especial, que é um universo totalmente diferente, embora você já tenha feito isso na São Clemente, né, em outras escolas, mas você agora está com uma responsabilidade de manter a Acadêmica de Niterói no mesmo padrão que você trouxe no grupo de acesso, na Série Ouro, e com garras tentar manter a escola no grupo, a quebrar esse padrão de que toda escola que sobe desce, isso é um padrão que tem que ser quebrado, entendeu? Aconteceu nessas 2 últimos anos, aconteceu com a Porra da Pedra, aconteceu com a UPM agora, e como que você imagina segurar a Acadêmica de Niterói no grupo? E se você já tem enredo, já está com tudo na cabeça, já está tudo certinho para começar? é um desafio, né, Mauro? Como você acabou de falar, as escolas elas estão chegando no grupo especial, elas estão subindo e estão fazendo grandes carnavais, como foi o seu e como acabou de ser o da UPM. E assim que a escola é campeã, a galera da internet ela já começa a meio que bombardear, né? Tipo, ao mesmo tempo que elogia pelo desfile, por tudo, já temos a que vai descer em 2026. Então, é o que eu mais tenho visto. Eu ainda não parei, eu tenho enredos, o presidente também tem alguma ideia de enredo, a gente vai sentar ainda para poder conversar, mas descendo ou não, eu vou dar o meu melhor. Eu vou Sem fazer o meu dúvida nenhuma. melhor, procurar, como você fez, como a própria UPM agora mesmo fez, tentar fazer o melhor, e eu tenho certeza que o presidente não vai medir esforços, porque eu costumo falar que eu tenho um presidente vaidoso, né? O Wallace, ele é muito vaidoso, ele gosta de grandiosidade, ele gosta de mostrar luxo, na medida do possível, mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande desfile. E você já está construindo a tua equipe, já está montando em termos de escultores, pintores de Eu arte? tenho Isso é vários, inclusive... isso é uma coisa que vai ficando na cabeça da gente, né? Inclusive, tipo, eu costumava falar com o Wallace, assim que o Wallace entra como presidente, eu falo que eu gostaria de manter os profissionais que estavam no barracão, que são profissionais de ponta. Trabalhei com o Alex Salvador, eu trabalhei com o China Carpinteiro, que é muito bom, eu trabalhei com a Dilcinho, que é ferreiro. Então, tipo, a gente tinha uma relação muito boa. Eu tenho uma relação muito boa com os funcionários. Não só com essa parte brutal do barracão, mas também com a parte do refinamento. Do refinamento. Então eu costumo muito... É uma galera que já vem me acompanhando há anos, né? É uma galera que veio de quadrilha, uma galera que veio de banda. A maioria é da Baixada Fluminense. E entra carnaval e sai carnaval, a galera tá comigo. E não vai ser diferente agora no especial, onde eu tenho que mostrar o melhor. E sabe o que é interessante? Porque é eu, Thiago, querendo fazer o melhor e eles também querendo fazer o melhor. Sim. Então, se alguma coisa que a escola fala assim, ó, essa caneca aqui, ela não dá. E eu falo, gente, a caneca caiu. Eles ficam pra morrer. Pô, mas por que a caneca caiu? Eu falei, gente, não é assim. Vamos embora, vamos procurar um outro meio que a gente vai conseguir desenvolver.
Mas é uma equipe muito grande, que eu sou grato muito por essa equipe e que eu pretendo estar com eles no especial. Acho que a equipe é tudo, né? Você ter com quem conversar, com quem dividir, né? Com quem dividir os louros também, né? É o que eu falo, dar o protagonismo para aqueles que merecem, né? Você hoje aqui, durante a sua entrevista, você citou vários nomes, né? Então você não é aquele carnavalesco que se arma se isola dizendo, não, eu sou o grande nome, né? A base, né, que nos sustenta, que é o que faz o enredo, é o que risca o figurino, né? Na verdade, o carnavalesco hoje ele é um grande diretor de arte, né? E ele tem essa função de catalisar, de trazer todos juntos, né? E você, é evidente que passa essa imagem de um profissional, de um carnavalesco que tem essa função de, de acalentar, de abraçar, vamos trabalhar juntos e depois dividir os louros, né? É porque eu venho do barracão, né? Eu venho do chão do barracão. E essa galera vem junto comigo. Então tá todo mundo roendo o osso aí, na hora de comer a carne, por que não vão comer a carne junto comigo, né? São características muito diferentes, quer dizer, um barracão de escola de samba e um trabalho de quadrilha. Você vê aí diferença nessa relação do humano? Não, não. A única diferença é que o carnaval você trabalha, as pessoas trabalham pelo financeiro, né? Que é o seu ganha-pão. E a quadrilha já é meio que. Tem pessoas que ganham dinheiro com a quadrilha, né? Que fazem roupa, mas a quadrilha para essa galera é mais diversão. É um ganhar dinheiro, mas é um ganhar dinheiro muito pouco. E É uma mais diversão. prazeroso de falar que fez aquela roupa, que aconteceu. Aquela A disputa, o né? espetáculo, e é uma quadrilha brigando com a outra. Você jogou e você viu lá, quando entra uma, o grito de guerra, e sai outra, e outro grito de guerra. E é uma competição, mas é uma competição gostosa, onde todo mundo, no final daquilo dali, é todo mundo amigo. Legal. Tiago, foi um prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu acho que o Quintas com Quintais, aqui pela TV Alerj, tem essa função de apresentar esses profissionais para quem é do samba e para quem não é do samba também, né? Porque o programa é visto por todo tipo de pessoa, né? Pessoas que são ligadas à arte, pessoas que se interessam em conhecer a arte carnavalesca, e a função do programa é trazer justamente as novidades, né? E você hoje, sem dúvida, no Grupo Especial, vai ser o grande esperado, né? Apesar da gente ter aí uma leva de novos valores, mas você, sem dúvida, vai ser o grande esperado. Eu tenho certeza absoluta que você vai impor a Acadêmicos de Niterói um trabalho, repito, de refinamento, de cuidado estético, e eu sou muito feliz de vê-lo aqui, sou muito feliz de saber que o Carnaval abre essas portas, e tenho certeza que o teu sucesso está garantido, independente de classificação. Quero dizer também que, em nome da Alerj, da TV Alerj, que você transmita o nosso parabéns, nosso carinho ao presidente Wallace Palhares e toda a sua diretoria, mas aqui no Quintas com Quintais a gente tem sempre um fechamento. O que o Tiago de hoje, Tiago Martins, carnavalesco, campeão da Série Ouro, ascendendo ao Grupo Especial, diria para aquele garotinho, o Tiago Martins, que corria descalço lá na Baixada? O Thiago venceu. Quando você fala sobre essa questão que eu tô indo pro especial, eu falo para você que eu tô indo sem medo nenhum. Eu já passei por várias situações, por várias coisas na minha vida, e que eu vou sem medo. Eu não tenho. Antigamente eu me preocupava muito o que as pessoas iam falar, o que elas iam achar. Hoje, para eu dar uma entrevista aqui para você, era muito difícil. Eu me travava, eu me prendia, eu não conseguia falar. E aí eu falo que o Thiago venceu. Eu nunca pensei em desistir. Então, o que eu falo para a galera é que se você tem um sonho, para não desistir. E eu falo para todos os presidentes, dirigentes de escola de samba, se você deu a oportunidade, dá a oportunidade 100%. Não tira a oportunidade daquela pessoa. Porque a pessoa, às vezes, ela vai com muita sede de fazer, com muita sede de querer, e aí você acaba dando um banho de água fria na pessoa. E esse campeonato, assim, eu falo para você que eu estou muito, mas muito, muito feliz. Obrigado por eu estar aqui hoje. Parabéns. Esse foi o Quintas com Quintais, e até semana que vem, aqui na TV Alerj, o canal do povo.